O resultado da crise: a cooptação feita pela casta portuga-descendente e seus aliados eugenistas como estratégia de combater os segmentos pobres trabalhadores, negros, índios e mestiços. A cooptação indicada dessa série constituiu uma estratégia ideológica operada pelas elites portuga-descendentes e seus aliados eugenistas. Ela tem como objetivo neutralizar e esvaziar movimentos populares por justiça social, liderados por esse outro gênero de elementos de má-fé, os quais são dotados, entretanto, da capacidade de liderança política, para a infelicidade dos segmentos pobres trabalhadores. Na direção acima apontada, as elites brasileiras portuga-descendentes e seus aliados eugenistas procuram cooptar também o outro gênero de indivíduos de má-fé dotados de capacidade de liderança, mas aqueles que apresentem, por um aspecto, quaisquer atributos, marca, estigma, característicos que identificam o respectivo segmento social que tais elites submetem, alienam e exploram. Líderes de sindicatos de trabalhadores, líderes de movimentos negros, mestiços ou indígenas, líderes estudantis oriundos das classes médias, líderes oriundos de regiões pobres do Brasil, a exemplo da região Nordeste, e etc. Do modo apontado anteriormente, as elites brasileiras portuga-descendentes raposinas procuram cooptar maquiavelicamente também os líderes políticos de má-fé. Mas aqueles líderes dotados, sobretudo, das características com as quais, por outro aspecto, os indivíduos que integram os respectivos segmentos sociais alienados e explorados se identificam. Assim, estes indivíduos se simpatizam com tais líderes, e nos quais a maioria desses indivíduos simplórios vota nas eleições corruptocráticas que as elites brasileiras portuga-descendentes e seus aliados eugênicos promovem. Os indivíduos simplórios votam nos líderes políticos de má-fé e o fazem com a esperança singela de que esses elementos de má-fé cumpram as promessas demagogas que fazem. Essa é a anestesia democrática que o conjunto das elites nacionais, isto é, tanto as elites leoninas como as raposinas, vem aplicando, articuladas entre si, sobre o povo brasileiro. Maquiavel foi o fundador e gênio da ciência política. Ele notou e descreveu o tipo de estratégia ideológica que pode ser aplicada por príncipes às elites no poder e que consiste na alternância no poder entre os segmentos sociais da leonina e a raposina dessas elites. A alternância no poder, aplicada estrategicamente como meio de controle social e dessas elites se manterem no poder. Por exemplo, os segmentos sociais leoninos das elites brasileiras portuga-descendentes e os seus aliados eugenistas haviam implantado em 1964 o período de sístole, isto é, a centralização e enrijecimento do poder contra a massa pobre trabalhadora durante 20 anos de ditadura militar. No final deste período, a pressão popular contra a ditadura aumentara e ficara difícil de contê-la. Os mesmos segmentos sociais leoninos promoveram, antes que a panela de pressão estourasse, o início de abertura política, e saiu de cena, mas se manteve nos bastidores, usufruindo das vantagens que obtivera durante os 20 anos que detivera o poder e explorou os segmentos pobres de trabalhadores. Após isto, os mesmos segmentos sociais raposinos dessas elites assumiram a cena principal e passaram a promover e aplicar no povo cerca de 28 anos de anestesia democrática. O general Golbery estagiou no exército norte-americano e chefiou o grupo de pesquisa do IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, no Rio de Janeiro. Ele fora considerado a eminência parda que orientava a política de governo do golpe militar de 64. Ele descreveu a alternância entre as elites leonina e raposina, mas pelo aspecto político da sístole, período de concentração e enrijecimento do poder, aplicado como meio de controle social quando os segmentos trabalhadores estão muito engajados em movimentos sociais em prol de justiça social, alternando com a diástole, o período de desconcentração do poder ou abertura política. Marx observou, parece, esses dois aspectos de fenômenos sociais pela perspectiva da economia política.
Neste sentido, podemos relacionar dois quadros. Por um aspecto, o processo de centralização, acumulação e concentração do capital implementado e detido pelas elites brasileiras, portuga-descendentes e pelos seus aliados eugenistas, e as respectivas crises cíclicas, e por outro aspecto, os ciclos de alternância entre, de um lado, os períodos de sístole e hegemonia da fratria leonina dessas elites, e do outro lado, o período por este clima seria interessante observar no Brasil a centralização de riquezas nas mãos de poucos, elites português-descendentes e seus aliados eugenistas, que é exorbitante em comparação a outros países. Note que as elites brasileiras, portuga-descendentes e seus aliados eugenistas, quando introduzem o ciclo de abertura política, simultaneamente incrementam os perversos mecanismos de produção e administração da violência social. Mecanismos estes dissimulados na ideologia de combate à violência e à criminalidade. As noções de alternância entre os segmentos sociais leoninos e os raposinos, ou de alternância entre os períodos de sístole e o de diástole, podem ser aplicadas de modo diligente e estrategicamente como meio do conjunto das elites operarem em seus aparelhos burocráticos para exercerem controle social e preservar seu poder econômico e político. Essas noções podem ser pensadas segundo a perspectiva estruturalista nas ciências sociais como o ciclo vicioso burocrático, o qual pode ser aplicado sobre estruturas mais amplas que uma grande empresa, ou seja, pode ser aplicado sobre a estrutura do conjunto social e cultural em que as elites e seus aparelhos burocráticos se desenvolvem. Por esse aspecto, as elites dos países do Oriente Médio e do Norte da África, afetada pela Primavera Árabe, a onda revolucionária de manifestações e protestos, teriam muito que aprender com as elites brasileiras português-descendentes e seus aliados eugenistas, pois muitas daquelas elites não souberam fazer suas respectivas aberturas políticas após anos de ditadura e de exploração econômica perversas sobre seus respectivos segmentos trabalhadores. As elites brasileiras, português-descendentes e aquelas oriundas do processo racista de eugenia e de europeização das terras dos índios não formam o espírito de corpo ou de nacionalidade com a massa dos segmentos pobres trabalhadores brasileiros. Elas não se identificam sobremodo com os membros mestiços, negros e indígenas e mesmo os brancos pobres que integram a massa pobre trabalhadora. Esta não identificação é de certa forma natural, pois tais elites carregam consigo o ranço de suas respectivas origens ancestrais e de natureza étnica, cultural e geográfica. Mais perigoso e traiçoeiro que as elites acima citadas com relação aos segmentos pobres de trabalhadores brasileiros consiste, entretanto, naquela outra categoria de indivíduos cooptados às elites português-descendentes, categoria esta constituída de indivíduos de má-fé, os quais são, no entanto, dotados de capacidade de liderança e oriundos de movimentos sociais por justiça social, em prol de trabalhadores, de negros, de mestiços, de índios, dos nordestinos pobres, de brancos pobres. Esses indivíduos de má-fé são os mais perigosos, porque aplicam discursos demagogos e poderosamente sedutores em favor falsamente da justiça social e pelos interesses dos segmentos sociais dos quais são oriundos e da nação. Desse modo, tais lideranças tanto enganam como traem suas supostas bases com mais facilidade que as elites português-descendentes e seus aliados eugenistas. Enfim, elas enganam e traem a população pobre e trabalhadora brasileira. As elites português-descendentes e seus aliados eugênicos têm favorecido, parece, a cooptação do tipo desleal de liderança acima apontado em razão das facilidades com que estas lideranças enganam e traem o povo pobre e trabalhador brasileiro. Assim, essas lideranças têm se propagado no Brasil
como que um câncer maligno, ao neutralizar e esvaziar os movimentos sociais por justiça social em favor dos segmentos sociais menos favorecidos. Os ancestrais das elites brasileiras, portuga-descendentes, invadiram Pindorama com os firmes propósitos dos seguintes: usurpar a terra dos índios, escravizar ou explorá-los economicamente e explorar as riquezas naturais das terras dos índios. Tais ancestrais transmitiram esse modelo perverso de cultura e respectivas práticas a seus herdeiros portuga-descendentes. Por outro lado, o imperador Dom Pedro II, o rei filósofo racista, incrementou o processo racista de europeização eugenista das terras dos índios, quando a sociedade brasileira já havia se complexado e seu povo se diversificado. As elites oriundas desse processo racista foram cooptadas ou assumiram o modelo perverso de cultura que as elites portuga-descendentes haviam herdado anteriormente dos seus ancestrais. Enfim, tanto as elites portuga-descendentes como as elites oriundas do processo racista de europeização eugenista de Pindorama integravam e carregavam consigo o ranço racista e bárbaro próprios da cultura e respectivas práticas da civilização ocidental, que se desenvolvera na Europa Ocidental. Hoje, quando conseguimos nos desvencilhar das visões etnocêntricas e racistas que exaltam a civilização ocidental, podemos entender que esta civilização tem sido efetivamente, por sua própria natureza, mais perversa, injusta, bárbara e sanguinária do que todas aquelas civilizações rotuladas como bárbaras. Enfim, as elites brasileiras portuga-descendentes e suas aliadas eugenistas estavam imbuídas em submeter e explorar as forças de trabalho de índios, negros, escravos ou libertos, mestiços e brancos pobres. Algumas críticas proclamadas por Deus através de sofonias contra as elites israelitas de Judá cabem muito apropriadamente às elites brasileiras contemporâneas. Autor Francisco Alves Machado. Locução Cássio Augusto.